Senhor, dia após dia. Shalom, amados. Shalom, shalom. Que palavra tremenda, não? Uau! Tremendo! Como estão todos vocês? Estão bem? Sejam todos bem-vindos. E já vai compartilhando este vídeo, esta live nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam abençoadas por esta palavra, por este momento que nós teremos aqui, este momento de estudo da palavra do Senhor, de adoração. Enquanto eu estava me preparando para o culto de hoje, eu estava lembrando de uma máxima que existe entre os judeus e principalmente nos dias de Jesus. Existia uma máxima entre eles, né? Jesus nunca foi chamado de pregador, Jesus nunca foi um pregador, Jesus sempre foi reconhecido como um mestre. O ofício que Jesus desenvolveu, óbvio que Jesus é pastor, é apóstolo, é profeta, é sacerdote, mas no seu ministério terreno, a marca que mais se registrava era a marca de um mestre, né? Aquele que trazia grandes ensinos que depois era trabalhado. Eu costumo dizer que Jesus trouxe a pedra bruta, Jesus trouxe o ensino condensado. E aí Paulo vai trabalhar um pouco mais este ensino de Jesus e trazer os fundamentos para a igreja, e depois disso os outros mestres vão surgindo, se levantando na história da igreja, e tudo aquilo que Jesus trouxe como material, né, matéria, como diz no inglês, né, natural resource, todo o resource que Jesus traz, agora vai sendo diluído, vai sendo trabalhado e vai chegando até nós de maneira que nós conseguimos entender, né? Principalmente com a ajuda do Espírito Santo, que nós podemos entender, que nós podemos colocar em prática. E uma máxima que existia entre os judeus nos dias de Jesus era o seguinte: se você estivesse com um mestre e ele fosse falando e andando, enquanto ele andava, ele falava, aquilo que ele estava dizendo deveria ser aprendido. Você precisava aprender, era importante, você precisava aprender. Mas quando aquele mestre que estava ali falando, quem você seguia, sentava para falar tudo aquilo que ele iria dizer, sentado, você precisava decorar. Então era mais ou menos isso. O que um mestre dizia andando era para ser aprendido. O que um mestre dizia sentado era para ser decorado. Então eu acredito que neste tempo, ultimamente, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para decorar muita coisa, não é? Porque eu estava hoje me preparando e pensando, eu disse, Senhor, acho que eu nunca falei tanto tempo sentado na minha vida. E eu que tenho a maior dificuldade de falar sentado porque eu sou muito expressivo enquanto falo, né? E eu me acostumei agora a falar sentado. Então são tantas pérolas, são tantas riquezas, são tantos ensinos gloriosos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos trazido. E hoje, enquanto o pastor Luiz ministrava, meu Deus, como eu fui abençoado, e com certeza algumas coisas eu quero até fazer um gancho e trazer no nosso ensino de hoje, naquilo que nós iremos compartilhar hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler com vocês um salmo, o salmo de número 122. Um salmo bem conhecido, um dos cânticos de degraus, um salmo de Davi, o Salmo de número 122, bem conhecido. Você pode tomar a sua Bíblia, enquanto você compartilha esta live com outras pessoas, convida outras pessoas para vir cultuar a Deus juntamente conosco. E assim diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz, Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A primeira coisa que o salmista vai
que salta aos meus olhos na minha leitura deste salmo está justamente no versículo 9. Ele vai trazer qual é a importância de Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei. Mas qual a importância de Jerusalém? Por que Jerusalém era importante? É considerada a cidade santa. O versículo 9 vai dizer: por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem de Jerusalém. Toda a importância de Jerusalém estava no fato dela abrigar a casa do Senhor. Era a casa do Senhor em Jerusalém que dava a Jerusalém a sua importância. E é isso que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ontem nós tivemos uma experiência maravilhosa. Depois de 7 meses, nós pudemos fazer um culto, vamos dizer assim, inaugural, né? Um culto apenas com os líderes para a gente planejar como iremos fazer os próximos cultos presenciais aqui em Londres. E que coisa gloriosa poder entrar naquele lugar, na casa de oração. A casa do meu Pai, disse Jesus, será chamada casa de oração. E como é importante para um cristão ter este convívio com a casa de oração. Eu sei que o Espírito Santo nos abriu uma porta gloriosa durante este tempo de pandemia, onde nós temos levado a mensagem do Evangelho a centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo, utilizando este mecanismo chamado mídias sociais. Através do Facebook, do Instagram, do YouTube, através de todos esses meios, nós temos levado a palavra às pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é a mesma coisa. E não vem para substituir o templo, a casa de oração. O prédio, estou falando do prédio. O fato de você parar tudo, o fato de você se arrumar, sair de casa e desligar tudo e subir ao templo para ali se encontrar com outros irmãos que compartilham da mesma fé que você, para que juntos possam adorar a Deus, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E hoje eu estava pensando nisso e eu pude fazer uma relação. Por exemplo, durante muito tempo as nossas crianças foram impossibilitadas de irem à escola, né? E elas começaram a aprender em casa. Tinha um celular, ou um computador, um professor online, ou uma aula gravada, e a criança ali aprendendo. Eu tenho certeza que é unânime, tanto entre os professores, quanto entre as mães e os pais, dizer, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa ter o seu filho na escola, o nível de aprendizado, o nível de crescimento do seu filho não é o mesmo em casa que é na escola. Pois é a mesma relação que nós fazemos. Sair de casa, parar todas as coisas, isso mostra um grau de importância, de algo que é importante para você, de algo que é sério para você. Então essa alegria de subir à casa do Senhor, esta alegria de ir a um lugar onde tudo ficou do lado de fora. A cozinha ficou em casa, a comida ficou em casa, o telefone ficou, os amigos ficaram. Todas as coisas que te distraem, que tiram a tua atenção enquanto você está se expondo a uma live como essa. Quantas coisas estão tirando a sua atenção agora? Quantas coisas vão acontecer no decorrer deste culto para dividir, no mínimo, a sua atenção? Quantas vezes eu vejo pessoas entrarem e saírem durante uma live? Quanto tempo você participa? Como que você se desliga de tudo que está à sua volta? Quantos nem sequer aparecem? Não é verdade? Quantos dizem, quando eu tiver um tempo eu vejo, depois vai estar ali gravado, como se fosse uma comida enlatada, que você não precisa gastar tempo para prepará-la. Simplesmente você a joga no micro-ondas e você a come. Não estou criticando as pessoas que assim o fazem. Inconscientemente, nós terminamos agindo desta maneira. Por isso que é tão importante nós pararmos e dizermos, Senhor, cria meios. Nós estamos seguindo várias regras. Esta semana nós vamos abrir, a partir da quarta-feira vai estar aberto o link onde você vai poder ir lá e cadastrar-se para participar do culto. Nós teremos 2 cultos aos sábados aqui em Londres, né? Um às 5h30, outro às 7h30, onde você vai poder participar deste culto. Você vai lá colocar, você vai ter que usar máscara, nós usamos álcool em gel, medimos a temperatura de todas as pessoas que entram, há um número menor de pessoas que
podem participar do culto, um distanciamento entre elas, há tantas restrições. Nós não podemos ter uma equipe de louvor completa lá na frente cantando, tem um monte de restrições. Contudo, este pouco que ficou, que nós podemos fazer, faz uma diferença extraordinária na nossa vida. Faz uma diferença tremenda. É o que Deus está nos dando para fazer hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fará multiplicar esse pouco que Ele está concedendo à sua igreja neste tempo. Então, eu queria começar o culto hoje, o nosso encontro hoje, primeiro trazendo isso. É um tempo de ouvir. O Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir a sua palavra. Mais do que ouvir, aprender. E decorar. Eu estou aqui falando com vocês e da minha janela eu vejo o céu e tem um arco-íris lindo, lembrando da aliança que Deus fez com Noé, de que não destruiria a terra por águas, né? E outra coisa é você ressignificar aquilo que Deus nos deu, ressignificar o momento de subir ao templo e compreender que o pouco, esse pouco, de um culto com restrições, com regras, mas é muito bom subir à casa do Senhor. Pastor, mas a casa do Senhor não sou eu? Também. Mas o mesmo Jesus que disse que a adoração a Deus era em espírito e em verdade, o mesmo Jesus que inspirou Paulo a dizer que nós somos templo do Senhor, foi ele que chamou o templo, o prédio, de casa do meu Pai. E disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Eu sou o templo do Senhor, mas o prédio também é casa de oração. É lugar onde nos reunimos para orar. O problema é quando nós a transformamos num covil de ladrões, né? O problema é quando nós transformamos a casa do Senhor em um comércio. Aí já é outra questão. Mas o objetivo daquele prédio é ser casa de oração. Então, quando ele é casa de oração, quando ele é encontro de adoradores, ele é um lugar especial, sim. Ele dá importância a Jerusalém. Ele dá importância a Israel. E aqui está o salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E depois ele vai dizer, orem pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam por causa dos meus irmãos e dos meus amigos. A importância de Jerusalém não são suas ruas. A importância de Jerusalém não são os seus prédios. A importância de Jerusalém está aqui. Os meus irmãos, os meus amigos. Eu vou, por causa deles, eu vou dizer, haja paz em ti, Jerusalém. E acima de tudo, por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Por causa do templo de Yahvé. Pai, que nesta tarde gloriosa, onde tu já trouxestes tremendos princípios e ensinos da tua palavra ao nosso coração, aprofunda mais. Leva-nos a águas mais profundas. E enquanto falamos sentados, que as verdades que tu tens trazido ao nosso coração neste tempo sentado, sejam gravadas nas tábuas do nosso coração. E enquanto nós ministramos a ti, enquanto nós subimos a este lugar precioso, que é a sala do trono, que o teu Espírito ministre sobre cada um de nós, que o véu seja tirado dos nossos olhos, que as verdades da tua palavra encontrem abrigo no nosso coração, que, ó Deus, todas as distrações que vão surgir neste momento, todas as coisas que vão vir para roubar a atenção, todas as coisas que vão acontecer nesta hora, na casa de cada um, para tirar a sua atenção, para roubar este amado, esta amada, deste momento de estar contigo, Senhor, que tudo isso seja impedido em nome de Jesus e que cada um que se propôs no seu coração a andar contigo, a ouvir a tua palavra, a te adorar, que nesta hora pare tudo, Senhor, e tenha ousadia de dizer a todas as outras coisas, este é o meu tempo de estar com Deus, nada é mais importante do que isso. E, ó Deus, com certeza, o nosso culto será recebido pelo Senhor, o nosso louvor subirá como incenso de cheiro suave e o teu nome será glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Amém. Vamos subir a este lugar, a esta presença gloriosa, este lugar onde todas as coisas perdem o sentido, porque o sentido maior de todas as coisas se torna Ele.
este lugar, a presença do Senhor. Peça a Ele, leva-me à tua presença, leva-me à tua presença. Eu quero desfrutar da tua presença, eu quero fluir em tua presença, eu quero conhecer a tua presença, eu quero ser conhecido em tua presença. Ó Santo Espírito de Deus, ó Rei do Universo, eu quero ir a este lugar em tua presença. Eu quero desfrutar deste lugar em tua presença, somente em tua presença. Este lugar é meu, este lugar é para mim. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, desfrutar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Senhor, não há lugar mais seguro do que na tua presença. Não há lugar mais precioso do que em tua presença. Não há melhor lugar em todo o universo do que em tua presença. Foi para isso que Jesus se manifestou. Ele veio buscar e nos levar à tua presença. Por isso nós pedimos e dizemos: existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh,
Desejamos a Tua presença. Quando nós chegamos na presença dEle, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, irmãos. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em Teus braços de amor. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, vou me esconder, Tu és meu prazer. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia! Obrigado por Tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença. Amados, como eu falei, a mensagem que o pastor Luiz trouxe esta tarde foi altamente ministradora ao meu coração. E enquanto eu estava aqui ouvindo, principalmente quando ele chegou em Jó, eu disse assim, eu conversando com o pai, eu disse, eita Senhor, esse final de semana Jó está em alta, né? Na sexta-feira eu falei a respeito de Jó. No sábado, ouvindo a ministração da apóstola Valnice, né, falando sobre cura das emoções, ela falou a respeito de Jó. Hoje o pastor Luiz traz a respeito de Jó. E eu disse, eu vou começar falando a respeito de Jó no contexto de oração. Nós vamos falar um pouco hoje, continuando do que nós falamos na sexta-feira, e nós vamos falar a respeito de recursos da oração. Mas quando eu estava ouvindo hoje o pastor Luiz falando a respeito de Jó, e eu já quero que você abra sua Bíblia em Jó no capítulo 1, peço permissão ao pastor Luiz para fazer um gancho daquilo que ele falou, né? Não é pregar em cima, mas trouxe outras coisas, né, em cima daquilo que ele falou. O Espírito Santo começou a ministrar aqui o meu coração, coisas que eu nunca tinha tentado para isso, pensando em oração. Nós falamos em oração, né? Nós falando sobre oração, nós falamos que quando nós vamos a Deus, né, os motivos que nos levam a ir a Deus, os níveis de oração, Deus, e nós falamos a respeito de Deus como centro das nossas orações, né? Quando nós vamos a Deus levando a Ele ações de graças, louvor, adoração, né? A diferença entre ações de graça, louvor e adoração. Ações de graças quando eu vou a Deus por causa de algo que Deus me fez. Louvor quando eu vou a Deus por causa dos feitos do Senhor, independente de se aquilo seja para mim ou não, mas foi Deus que fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Mas há um nível muito mais elevado, é o nível da adoração. E o Senhor está buscando adoradores. O Senhor está buscando homens e mulheres que vivam um tipo de vida de adoração. Depois nós falamos a respeito de o homem como centro da oração, como motivo da oração, né? Eu vou a Deus, levanto a Deus uma petição ou uma súplica. Eu vou a Deus num período de consagração para saber qual é a vontade de Deus para algo na minha vida. E eu vou a Deus também levando a Deus pesos da minha vida em entrega, né? Entregando, depositando aos pés do Senhor coisas que estão pesando, coisas que estão me sufocando, e eu chego diante de Deus depositando diante dele os pesos da minha vida. Mas há um nível maior, que é também o nível de intercessão. Quando eu tomo a causa de outra pessoa e pleiteio esta causa diante de Deus como se ela fora minha, né? E aí eu entro numa função sacerdotal. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que vai diante de Deus em favor de outra pessoa, em favor de uma nação, em favor de uma causa que primariamente não é sua. Se eu estou indo a Deus em favor de uma causa que é minha, isso não é uma intercessão, isso é uma petição. Quando eu vou diante de Deus em favor de uma causa que não é minha, isso não é uma petição, isso é uma intercessão. Eu tomo sobre mim a causa de outra pessoa como se ela fosse minha e eu pleiteio esta causa diante de Deus, né? Mas quando eu estava ouvindo hoje o pastor Luiz ministrando acerca de Jó e de como Deus, numa conversa com Satanás, entrega Jó ao diabo, algo me chamou a atenção.
algo me chamou muito a atenção e eu queria começar hoje. Nós vamos falar a respeito, eu falei também a respeito das formas de oração, né? Oração privada, oração de concordância, oração coletiva. Hoje eu quero falar sobre recursos da oração. Mas antes de falar sobre recursos de oração, eu quero voltar e entrar um pouco a respeito do o que é importante para Deus. Por que a adoração é o nível mais elevado de oração? O nível mais elevado de oração não é batalha espiritual. Aliás, a adoração é o nível mais elevado de guerra espiritual que existe. Se você está em guerra contra o inimigo, não gaste suas energias com Satanás. Use-as para buscar a presença de Deus em adoração. E você vai descobrir que a adoração é a arma que Deus nos deu para desarmarmos o inimigo. Pois quando eu adoro a Deus, eu chego diante de Deus por causa de um atributo de Deus. E quando eu adoro a Deus a partir deste atributo de Deus, aquele atributo de Deus começa a se manifestar no ambiente em que eu me encontro. É por isso que o salmista diz: levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os teus inimigos, e fuja da tua presença aqueles que te aborrecem. A adoração é o nível mais elevado de guerra espiritual que existe. A adoração é o meio através do qual você coloca a guerra nas mãos do Senhor. A adoração é como que uma procuração que você passa para as mãos do Senhor dos Exércitos. Aquilo que, a princípio, dizia respeito a você. E deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que se constrói em adoração, nada pode destruir. E essa foi a grande lição que eu aprendi hoje, ouvindo o pastor Luiz ministrar acerca de Jó. O que para Deus é importante? O que Deus não negocia? O que Deus não abre mão? O que Deus não entrega? E o que Deus não dá importância? O que Deus não tem nenhum problema em ver você perder? Não se choque com algumas coisas que eu vou dizer. Existem coisas que Deus não tem nenhum problema em dizer ao diabo: leva. Aquilo para Deus não tem esse peso que para o homem tem. O homem caído. O homem que não conhece o caminho da adoração. O homem que não conhece o lugar da adoração, a igreja que não conhece o lugar da adoração, ela começa a falar a linguagem do inimigo. A igreja, o povo que não conhece a sala do trono, ele passa a falar a linguagem do inimigo. E o que mais Satanás deseja colocar na nossa cabeça é a sua linguagem. Pois a partir do momento em que o inimigo colocar a linguagem dele nos nossos lábios, ele nos venceu. Porque nós passaremos a falar não o que Deus fala, mas aquilo que o inimigo fala. E aquilo que nós passaremos a falar vai começar a construir estruturas na nossa mente, que vai começar a influenciar o nosso pensamento, o nosso comportamento e as nossas atitudes, e isso nos afastará da presença de Deus. Vamos comigo ao capítulo 1 de Jó e veja se você tem a mesma impressão, a mesma, vou usar a palavra revelação ou iluminação, que o Espírito Santo, tem uma mosca voando aqui, que o Espírito Santo de Deus, eu nunca vi mosca em Londres, ultimamente apareceu, que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Olha o perfil de Jó. Olha como Moisés vai descrever Jó. Um homem íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Caráter. Caráter. Puro caráter. Puro caráter. Tudo em Jó mostrava um homem cujo caráter foi moldado pelo Deus Todo-Poderoso. Aonde Jó moldou este caráter? Aonde Jó construiu este caráter?
Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Não tinha ninguém mais rico no Oriente do que Jó. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Uma família estruturadíssima. Uma família de irmãos, amigos, que compartilhavam, que viviam juntos. Terminados os dias de banquete, Jó os chamava e os santificava. Um pai que, mesmo tendo seus filhos já casados, não é aqui? Cada um ia à casa uns dos outros, então eles tinham já suas famílias. Este pai não se eximia da responsabilidade sacerdotal para com seus filhos. Jó tinha consciência do seu sacerdócio como pai. Mesmo seus filhos já estando maduros, mesmo seus filhos já estando adultos, tendo sua vida, ele os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ele não esquecia de nenhum dos seus filhos. Ele oferecia holocausto pelas madrugadas por cada um dos seus filhos, pensando, talvez. Ele não tinha nenhuma informação, ele não tinha visto nada de errado, ele não tinha presenciado nenhum comportamento errado, mas ele supunha, talvez os meus filhos tenham pecado. Talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Eu não ouvi sair da boca dos meus filhos nenhuma palavra de blasfêmia. Eu não vi nenhum comportamento dos meus filhos de blasfêmia contra Deus. Mas e se eles sentiram isso no coração? É só uma questão de tempo para sair do coração pela boca? Eu vou me antecipar. É isso que Jó está dizendo. Eu vou me antecipar a qualquer atitude que contraria o meu Deus na vida dos meus filhos, e aquilo que ainda porventura esteja se formando no coração deles, eu assumirei a minha posição sacerdotal e oferecerei sacrifício a Deus pelas madrugadas em favor da vida dos meus filhos, e eu abortarei qualquer sentimento de blasfêmia contra Deus que porventura esteja se formando no coração deles. Uau! Que sacerdote! Olha aí uma palavra para todos os pais, os maridos que se proclamam, eu sou sacerdote na minha casa. Nosso modelo, sejam Jó. Sejam Jó. Ah, meus filhos são uma bênção. Pois bem, não durma e não cochile, como guarda de Israel. Assume uma posição de prudência, aborte qualquer sentimento que porventura esteja tentando nascer no coração deles. Comece a interceder e orar e clamar e rogar a Deus e oferecer a Deus ofertas de adoração e de oração em favor dos seus filhos por coisas que porventura estejam se formando no coração deles. Isso se chama oração preventiva. Oração preventiva. Você aborta os planos de Satanás antes deles se formarem dentro do coração de alguém. É isso que Jó fazia. Jó era um abortista espiritual das trevas, né? Ele abortava todos os filhos que Satanás estava tentando gerar no coração dele. Ele não perdia uma oportunidade. Não, eu vou me antecipar. Vamos lá. Certo dia, os filhos de Jó vieram apresentar-se perante o Senhor. Veja que esses moços tinham vida íntegra. E veio também Satanás. Aliás, aqui não é os filhos de Jó, os filhos de Deus, né? Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Esses filhos de Deus aqui possivelmente são anjos. Moisés está usando uma figura, certo? E veio também Satanás entre eles. Ele é atrevido, né? Satanás é atrevido. E isso aqui já responde uma pergunta que nos foi feita na nossa ministração de sexta-feira. Poderia Satanás entrar numa oração que eu estou fazendo a Deus e responder como se for a Deus a minha oração? Não. Satanás não toma a dianteira para atacar Jó. Antes dele atacar Jó, ele vai pedir primeiro permissão a Deus. Você vai encontrar uma outra situação na Bíblia quando Satanás pede permissão para também cirandar Pedro.
Quando Pedro diz a Jesus que todos podem negá-lo menos eles, Jesus me disse: Simão, Satanás pediu permissão a Deus para te cirandar. E por 3 vezes eu roguei a Deus por ti. Eu estou segurando em intercessão para Deus não permitir que Satanás faça contigo o que Deus permitiu que fizesse com Jó. É isso que Jesus está fazendo. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse relato de Jó, todas as vezes que eu leio o relato de Pedro, eu oro: Deus, se Satanás te pedir permissão, não dê. Não permita. Não permita de jeito nenhum. Não permita de jeito nenhum. Não vá deixar. Mas ele vai pedir essa autorização. Versículo 7. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Olha, isso mostra que ele não é onipresente. Ele estava rodeando, passeando. Se ele está passeando, rodeando, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mais 2 princípios importantes aqui. O que é que chama a atenção de Deus em Jó? O seu caráter. O que é que faz com que Deus tenha orgulho de Jó? O seu caráter. Deus ressalta em Jó o quê? Integridade, retidão, temor a Deus e desviar-se do mal. Outra lição que isso aqui me dá: observastes a Jó? E o que é que o diabo vai dizer? Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Satanás deixa implícito que observava Jó. O que é que isso me ensina? O diabo está de olho em mim. O diabo está de olho em você. O diabo não contradiz todas as informações que Deus traz a respeito de Jó. Deus as tem porque Deus tudo sabe. Satanás as tem porque estava observando. Deus me conhece, o diabo também. Olha aqui. Olha aqui. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? E aí nós vamos ter uma conversa aqui se desenrolando a respeito deste temor de Deus. A consciência de Deus. O que é que Satanás está querendo provar a Deus? E o que é que Deus está querendo mostrar a Satanás? O que leva Jó a temer a Deus? Qual é a linguagem, quando eu falei de que o diabo tenta colocar dentro de nós uma linguagem que é dele, e Deus está trazendo para nós uma linguagem que é dele? O que é que Deus está mostrando, tentando mostrar a Satanás? Deus está tentando mostrar a Satanás que o temor de Jó para com ele é resultado da consciência de quem Deus é e não daquilo que Deus faz. Satanás vai fazer de tudo para provar a Deus que o temor que Jó tem para com Deus é resultado de coisas que Deus lhe dá e não de quem Deus é para Jó. Essa relação entre consciência de Deus com benefícios humanos e materiais e temporais é satânica, irmãos. Essa avaliação da bênção de Deus, essa avaliação da bênção de Deus na nossa vida, a partir de coisas, inclusive de saúde, é diabólica. É isso que o diabo pensa. Porque, na realidade, o que Satanás está querendo trazer para Deus? Satanás está querendo dizer que a motivação de obediência que os servos dele têm para com ele é a mesma motivação que os servos de Deus têm para com Deus. Satanás conhece a linguagem da troca. Satanás conhece a linguagem da barganha. Satanás conhece a linguagem do toma lá, dá cá. E Deus está trazendo diante de Satanás
A consciência de que o diferencial em Jó é que toda devoção, toda adoração, todo louvor, todo o temor, toda retidão que Jó devota a Deus não é resultado do que Deus lhe faz, mas é resultado da consciência que Jó tem de quem é Deus na vida dele. Quem é Deus para mim? Como que eu meço Deus na minha vida? Qual é o meu aferidor de medida de Deus em mim? Aquilo que Ele me dá? Os bens que eu tenho? A saúde que eu tenho? Essa é a linguagem do diabo. Vocês entendem por que eu bato tanto e eu digo tanto que essa teologia da prosperidade, ela é diabólica? Porque ela começa a colocar na mentalidade da igreja uma ideia de que Deus está altamente relacionado a coisas que Ele faz. Irmão, só existe um momento na Bíblia em que existe uma proposta de trocar adoração por benefícios. É o diabo que faz essa proposta, na tentação de Jesus. Olha o que ele vai dizer aqui. Acaso, versículo 10, não tens protegido de todos os lados? E a sua casa e tudo que tem? Deus não nega que esteja fazendo isso. Deus protege Jó. Deus prosperou Jó. Deus abençoou Jó. A questão aqui não é o que Deus fez. A questão aqui é o temor que Jó devotava a Deus. O que ele era causado? Por que este temor existia? Por que Jó temia a Deus? Por que Jó adorava a Deus? Por que Jó se entregava a Deus? O que estava por trás de tudo isso? As obras das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Aleluia! É verdade. Deus fez tudo isso na vida de Jó. Mas o diabo estava querendo dizer que todo o temor que Jó tinha por Deus estava relacionado com isso. Disse o Senhor a Satanás, versículo 11 diz, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tens, e ele certamente blasfemará de ti, na tua face. Uau! Faz ele perder tudo, e ele blasfemará de ti na tua face. Irmãos, deixa eu molhar as palavras. Você acha que Deus mudou? Você acha que Satanás mudou? Você acredita que o diabo não continua fazendo esse mesmo tipo de pedido a Deus? Com relação aos servos contemporâneos? Você não acha que Satanás continua fazendo esse tipo de afronta a Deus? E você acha que Deus tem dificuldade de dizer, ok? Estenda a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face, na tua cara. Tira o que tu destes a ele, remove a tua mão. Essa riqueza toda, essa prosperidade toda, tira. Disse o Senhor a Satanás, muito bem. Tudo que ele tem está no teu poder. Quem deu esta autoridade a Satanás? Deus. Para quê? Para expor o que realmente existia no coração de Jó. Até quando nós vamos relacionar Deus unicamente às coisas que estão aqui nessa terra? O Deus que fez o povo passar 40 anos no meio do deserto para provar e ver o que havia no coração deste povo, ele é poderoso e ele continua fazendo isso nos nossos dias sem nenhum tipo de problema e dificuldade. Deus nos faz passar por vales, irmãos. Deus nos faz passar por caminhos de dificuldade. Porque Deus é masoquista? Não. Porque Deus nos ama. E porque Deus quer trazer à tona o que existe de motivação no nosso coração. O que me motiva a adorar a Deus? Os bens que Ele me dá? Ele me dá. Ele me faz prosperar. Mas e se num momento de confronto? E se num momento como esse, Deus permitir que Satanás, Deus disser assim, pode levar tudo. Pode tocar. Vamos ver se realmente ele me adora
por causa do que eu lhe dou. Vamos ver se realmente ele me adora pelo que eu faço na vida dele. Vamos ver. Qual é a motivação do coração dele? Qual é a motivação do coração dele? Somente, olha o que é que Deus diz, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu para quê? Para trabalhar. Saiu para trabalhar. Saiu para executar aquilo que Deus liberou ele para fazer. É por isso que eu disse, todas as vezes que eu vou orar, que eu leio esse texto, ou que eu leio a experiência de Pedro, eu digo assim, Senhor, não permita não. Diga, não. Mexa nele não, deixa ele quieto. Vai devagar, Senhor. Vai devagar, eu não sei se eu tenho essa estrutura toda. Eu não sei se eu tenho essa estrutura para passar pelo que ele passou. Certo dia, quando os filhos e filhas já comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, tudo já maduro, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam juntas a eles, e deram contra eles os sabeus e os tomaram, os servos mataram a fio da espada, e só escapei eu para trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, os seus servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para te trazer a notícia. Então, diante de um estrago desta natureza, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse, não tem problema. Uau! Não tem problema. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Todos os bens, tudo que tinha à minha volta foi Deus que me deu. Não tenho dúvida de que foi Ele que me deu, mas eu não estou preso a isso. A minha adoração a Deus não é movida por isso. A minha adoração a Deus, a minha consciência de Deus não é por causa disso. Eu vim nu para esta terra. Eu nasci nu. Nasci sem nada. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É lindo isso aqui cantado. Mas é desafiador isso aqui vivido. É lindo isso aqui numa canção, né? Jó. É lindo, mas isso aqui vivido expõe onde estão os fundamentos da nossa adoração a Deus. Principalmente em dias onde a bênção de Deus na vida dos crentes é medida por bênçãos materiais. Quando você vê alguém passando por alguma dificuldade, na grande maioria das vezes, alguém já diz, deve estar em pecado. Deus está pesando a mão. É punição. Ou então, e principalmente não perdeu tudo isso aqui, já vai logo dizer, não, no mínimo nem era dizimista. Como se o Deus de Jó e o Deus de Orlando não fossem o mesmo. Como se Deus tivesse mudado. E se Deus nos apertar? E se Deus nos espremer? E se Deus, a Bíblia diz que de repente virá o Senhor ao seu templo, o anjo da aliança a quem nós desejamos, ele virá como purificador de ouro e de prata, e purificará, senta-se, diz Malaquias, e ele vai se assentar e vai purificar os filhos de Levi, assim como se purifica o ouro no fogo. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós construímos nesta terra passará pelo fogo, e aquilo que suportar ao fogo, não for queimado, é o que vai sobrar, é o que vai glorificar o nome do Senhor. Será que nós estamos preparados para estes confrontos com Deus? Será que como igreja nós estamos preparados para perder tudo? Nós estamos sendo preparados para ter tudo, não é, irmãos? E eu estou falando de tudo no sentido financeiro. Eu estou falando de tudo no sentido de prosperidade. Eu estou falando de tudo no sentido do carro bom. As motivações. O evangelho que tem sido pregado, a mensagem que tem sido pregada, ela está altamente vinculada a estas coisas.
o Deus que nos faz prosperar em tudo, o Deus que nos faz... E Ele faz. Ele faz. É Ele que nos dá. Mas eu não posso estabelecer um vínculo de adoração a Deus baseado nestas coisas. Eu não posso. Porque se eu fizer isso e Deus decidir, permitir que essas coisas vão embora, e aí? Qual vai ser a minha relação com o Senhor? Qual vai ser o meu nível de adoração com o Senhor? Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O que se baseia a minha adoração ao Senhor? E depois você vai ver que Satanás vai pedir... Isso aqui é só um gancho. Não é a minha pregação. Só um gancho. Porque isso ministrou demais ao meu coração enquanto o pastor Luiz estava ministrando. O que Deus estava querendo mostrar a Jó, a Satanás? No que consistia este embate entre Jó, entre Deus, o diabo e Jó? As motivações da vida de Jó. O que estava em xeque aqui? As motivações da vida de Jó. O que permaneceu e fez a diferença em Jó? A consciência do caráter de Deus na vida dele, pautada em adoração. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os filhos, Jó ficou com um caco de telha para se coçar numa lepra, Jó teve amigos que de amigos só tinham o nome, que vieram para perturbá-lo, Jó tinha uma mulher que o aconselhava de maneira totalmente errada a blasfemar contra Deus e até mesmo a morrer. E Deus assistia a tudo isso. Até que chegou um ponto em que Deus percebeu que ali estava o nível do limite de Jó. Porque Deus entende o nosso limite e Ele não nos permite ir além daquilo que nós podemos suportar. E quando Deus percebe que Jó chegou agora do seu limite, amaldiçoa o dia do seu nascimento, Jó já não entende mais nada. Jó chora porque não tem um intercessor. Ele não tem quem se coloque diante dele para pleitear aquela causa. Ele está totalmente desprotegido. Quando Deus percebe isso, aí Deus entra em cena. Jó diz umas besteiras, Deus o corrige. Ali estava o limite da vida de Jó. E Deus... Por que Deus não tem nenhum problema com relação às riquezas, aos filhos, aos bens? Porque Deus devolve isso num estalar de dedo. Deixa eu te dizer uma coisa. Prosperidade, Deus nos dá num estalar de dedos. Riquezas, Deus nos dá num estalar de dedos. Caráter construído, vida de adoração, é resultado de uma caminhada longa com o Senhor. Ninguém dorme e acorda no outro dia um adorador apaixonado, consciente de Deus, um caráter trabalhado, um caráter íntegro, um caráter reto, motivações. Isso é resultado de muito confronto, isso é resultado de muita vida, isso é resultado de muita oração, isso é resultado de muito vale, isso é resultado de muita lágrima, isso é resultado de muitas perdas e muitos ganhos. Prosperidade, Deus não tem nenhum problema, meu irmão. Se Satanás, se o que o diabo está querendo, sei lá, numa conversa como essa, é simplesmente te ver sem... Deus não tem nenhum problema. Jó disse, Deus deu, Deus tirou, a Deus a glória, o Deus que... Aí Deus no final dá tudo em dobro. Quanto tempo demora para Deus devolver tudo que o diabo havia tomado de Jó? Quanto tempo demorou para Deus mudar a vida, a sorte financeira de Jó? Talvez um dia, talvez minutos, a Bíblia não é específica, mas aquilo que o diabo não conseguiu destruir em Jó, não foi algo que Deus deu do dia para a noite, e foi isso que Deus jogou na cara de Satanás. Por que aquilo de Jó era
é indestrutível, porque o capítulo começa falando de uma história de um pai que adorava a Deus, um homem que era reto, um homem que se construiu em Deus em adoração, um homem que criou seus filhos no temor do Senhor, um homem que, às vezes, quando se prega de Jó e da morte dos seus filhos, parece que os filhos de Jó eram um bando de menininho. Não, os filhos de Jó eram homens maduros, mulheres maduras, com famílias já estabelecidas. Mas mesmo assim, este homem que tem uma vocação sacerdotal, este homem que tem a consciência do seu papel de pai, mesmo seus filhos já casados, mesmo seus filhos já estruturados, mesmo seus filhos já tendo suas casas, ele acorda-se pelas madrugadas para oferecer sacrifício a Deus por estes filhos, para que na possibilidade de algum filho ter blasfemado contra Deus no seu coração, esta blasfêmia seja destruída dentro do coração deste filho. Que construção extraordinária! Não existe inferno que destrua isso. Não existe complô de Satanás que consiga destruir isso. Isso é o quê, pastor? Isso é adoração, irmãos. Isso é uma vida aos pés de Deus. Não é um momento, não é um rompante, não é uma bênção. Oh, meu irmão, Deus não tem problema nenhum em nos dar bênçãos. Deus não tem problema nenhum em derramar sobre nós prosperidades, em derramar sobre nós. Ele faz isso sobre todos. Ele faz descer a chuva sobre o ímpio, sobre o pecador, sobre o justo. Deus não tem nenhum problema com isso. Jesus deixa claro que a multidão que andava atrás dele por causa dos milagres que ele fazia, do pão que ele multiplicava, das curas que ele fazia. Jesus não tinha problema com isso. Jesus não tinha nenhum problema com isso. Ele fazia a si mesmo, a despeito daquele povo estar indo atrás só por causa daquilo e não querer nada com ele. Ele fazia do mesmo jeito, mas naqueles dali não suportaram as provas. Quem conhece Jesus, quem se relaciona com Jesus, pautado unicamente nas coisas que Jesus lhe dá, este relacionamento é um relacionamento numa linguagem do diabo. Vou dizer outra vez, porque é pesado, mas é a verdade. Se o meu relacionamento com Deus, se a minha construção em Deus, ela é pautada unicamente nas coisas que Deus me deu, tanto no campo financeiro como de saúde, isso é a linguagem de Satanás. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é a linguagem de Deus. Isso é a linguagem de Jó. Eu posso ter e posso não ter. Eu posso ter fartura e passar necessidade. Eu posso morar numa mansão ou num casebre. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O profeta disse, mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja fruto na oliveira, mesmo que o rebanho do curral minta, eu louvarei o nome do Senhor. Essa é a linguagem de Deus. Essa é a linguagem da adoração. Essa é a linguagem do adorador. Paulo e Silas estão pregando, levando avivamento para Filipos. Ali acontece coisa extraordinária. Uma moça é liberta de Satanás, um espírito de adivinhação que a mantém aprisionada. Mas há um rebuliço na cidade. Paulo e Silas são jogados na prisão depois de ser chicoteados. E na madrugada eles cantam hinos de louvor a Deus. E eles poderiam ter dito, como assim? Eu vim aqui pregar, eu estou aqui em nome do Senhor, como é que eu estou desse jeito? Meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Não, eles glorificam o nome do Senhor. Pedro e João são levados diante do sinédrio, punidos e proibidos de falar em nome de Jesus, e quando eles saem dali, eles saem felizes e glorificando a Deus, porque eles foram encontrados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Paulo está saindo da prisão romana para ir ter a sua cabeça cortada pelo imperador louco de Roma, e ele escreve ao seu filho Timóteo dizendo, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, estou indo receber a minha coroa que o justo juiz me dará naquele dia, e não só a mim, mas todos quanto serviram a ele. Esta é a linguagem de Deus. Esta é a linguagem do Senhor. Esta é a linguagem da adoração. Esta é a linguagem do adorador. Pastor, o senhor está fazendo apologia à pobreza? Não! Eu estou colocando o ouro e a prata onde ele deve estar. Eu estou pegando todos os bens deste mundo e colocando como coisas que Deus criou para servir-nos. E não como base de avaliação da bênção de Deus na minha vida, do meu relacionamento com Deus na minha vida. Porque uma coisa eu já aprendi. Os tesouros desta terra passam de mão em mão.
Você não é rico, você pode até estar rico, mas você não é. Você não é bem-sucedido. Você pode até estar bem-sucedido, mas você não é. Você pode estar na lista dos homens mais poderosos do mundo. Você pode estar, mas você não é. Porque todas estas coisas, elas passam de mão em mão. Todas estas coisas, elas se alteram. Todas estas coisas, elas vão. O pobre de hoje é o rico da manhã. O rico de hoje é pobre amanhã. Essas coisas mudam. Elas passam de mão em mão. E se nós pautarmos o nosso relacionamento com Deus em cima dessas coisas, também a nossa consciência de Deus, também o nosso relacionamento com Deus, ele vai ser hoje e não vai ser amanhã. Você não está adorador. Você ou é ou você não é. Você não está filho de Deus. Ou você é, ou você não é. É por isso que ser filho de Deus não é um processo de uma carteirinha, de membro de uma igreja. Não é resultado de coisas que eu faço. É novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Eu preciso nascer outra vez. Não tem a ver com onde eu estou. Não tem a ver com o que eu tenho. Tem a ver com quem eu sou. Aí sim eu sou. Está na minha natureza. Ele nos fez participantes da natureza. Antes de você ser herdeiro, você precisa ser filho. A Bíblia diz, porque sois filhos, vós sois herdeiros. Se você não passou. E como é que eu sou filho? Necessário vos é nascer de novo. Não se torne herdeiro sem primeiro ser feito filho. Nós queremos pular esta etapa. Nós pregamos um evangelho onde as pessoas se tornam herdeiras por adesão. Não se torna herdeiro por adesão. Herança é consequência de um filho nascido. E no nosso caso, não somos nascidos da carne, não somos nascidos do sangue, somos nascidos do Espírito de Deus. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E a herança é consequência. É consequência. Não coloque o carro na frente dos bois. E como filho, eu participo das mesmas coisas do meu pai. Inclusive das aflições de Cristo. Inclusive do ódio do mundo. Inclusive da rejeição do Deus deste século. Inclusive dos perrengues desta vida. Jesus disse, as aves do céu, as raposas são melhores do que eu, no contexto de possuir, no contexto de ter. Jesus não permite que a sua consciência do Pai seja contaminada pelo possuir, pelo ter. Ele diz, as aves do céu têm ninho, as raposas têm toca. Eu, filho do homem, não tenho aonde reclinar a cabeça, não tem problema nenhum. As aves continuam aves do céu, as raposas continuam raposa, porque o fato delas terem mais do que eu não muda quem elas são, assim como eu, pelo fato de eu ter menos do que elas, também não diminui quem eu sou. Eu continuo sendo filho do homem e elas continuam sendo aves do céu e raposas. Não é o que você tem que determina quem você é. Essa é a linguagem do mundo. Essa é a linguagem de Satanás. Jó só adora a Deus porque Deus o abençoa. Isso só está na mente do diabo. Na mente de Deus tira tudo e tu vais ver que Jó é um homem íntegro, que Jó é um homem reto, que Jó é um homem que me teme. Mesmo tendo apenas um caco de telha, lepra, nada mais, perdeu tudo. As referências de Jó para comigo não são estas coisas que tu, Satanás, vês. As referências de Jó para comigo estão pautadas nas madrugadas que ele se levanta para oferecer sacrifício a mim. As referências de Jó para comigo estão pautadas nos momentos de adoração que ele entrega na minha presença e entra diante de mim e oferece pelos seus filhos. Isso construiu em Jó um caráter inabalável. Isso construiu em Jó valores que não podem ser medidos por ouro, por fazendas, por prosperidades.
Jesus com sede. Jesus não mente. Você sabia que Jesus não mente? Quando ele chega ali em Sicar, naquele poço em João 4, e se assenta naquele poço junto com aquela mulher samaritana e diz, dá-me de beber. Ele estava com sede. E aquela mulher pecadora tinha uma água que ele não tinha. Ela tinha mais do que ele naquela esfera. Mas ele não deixou que aquela falta de água. E quando ela fala da impossibilidade humana dele tirar água daquele poço, ela estava falando de uma verdade. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebeu ele, os seus filhos e o seu gado? Como tu vais tirar água desse poço? Jesus não diz que ele tinha como tirar água daquele poço. Jesus não tenta passar uma ideia de que ele é melhor do que aquela mulher. Na esfera que ela está trazendo, ela está em vantagem. Ela tem o poço, ela tem o balde, ela tem a corda, ele tem sede. Mas isso não afeta quem ele é. Ele não tem nenhum problema em chegar e dizer, se tu soubesses quem é que está te dizendo, dá-me de beber. Se tu soubesses quem é este sedento que está aqui, se tu soubesses quem é este impossibilitado de tirar água que está aqui, se tu soubesse quem é esse sem balde, sem corda e sem poço que está aqui diante de ti, tu pedirias a ele. Mas para que Jesus pudesse oferecer àquela mulher a água da vida, ele precisava ter firme dentro dele a consciência de quem ele era, para que ela pudesse... Porque quando você tem consciência de quem você é, você nem tem problema em administrar quem você é, como também você não tem nenhum problema em reconhecer quem você não é e o que você não tem, porque isso não afeta a tua identidade. Jesus não deixava de ser a fonte de água da vida, porque ele não tinha poço, nem balde e nem corda. E ele agora vai tentar produzir naquela mulher a capacidade de pedir a água da vida. Percebe que Jesus não tem problema em pedir a água humana para ela, porque ele tem consciência da água da vida dentro dele. Sabe, irmãos, quando nós temos consciência de quem nós somos, nós não temos nenhum problema em chegar e dizer, meu irmão, me ajuda. Como você? Como pode? Isso é segurança. Quando você é seguro de quem você é, você sai do campo da soberba, você sai do campo do todo-poderoso, você sai do campo do super-homem, você sai do campo do acima da média. Você tem segurança em chegar e dizer, eu não tenho o que você tem, eu preciso de você, me ajuda. Isso não é fraqueza, isso é segurança. Só as pessoas seguras conseguem fazer isso. Só as pessoas que sabem quem elas são conseguem fazer isso. Aquela mulher não tinha condições. E Jesus vai primeiro, antes de oferecer e antes de dar a beber a ela a água da vida, Jesus vai colocar ela na plataforma de segurança. Jesus vai tratar com a identidade dela. Se tu soubesses quem te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria da água da vida. Primeiro tu tens que saber quem sou eu, para poder tu me pedires alguma coisa. Antes de tu me pedires que eu descedente a tua sede, tu precisas saber quem sou eu. Se tu soubesses, tu me pedirias. Onde está pautado o teu relacionamento com Deus? Onde está pautado a tua adoração? Onde está pautada a tua devoção a Deus? Onde está pautado o teu temor ao Senhor? Onde está pautado o teu culto a Deus? Onde está pautado o teu caminhar com Deus? Nas coisas que Ele te dá? Deixa eu te dizer uma coisa. Do jeito que Ele dá a ti, Ele dá aos piores pecadores desta terra. Do jeito que Ele dá a ti, Ele dá aos ímpios. Onde está pautada? Sabia que você tem coisas que Jesus
quer, precisa. Ele decidiu trabalhar em parceria conosco. Ele continua sentando na beira do nosso poço dizendo, me dá de beber. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. O apóstolo Paulo diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Há uma multidão aí fora precisando ouvir falar de Jesus. Quem vai? Você. Jesus está dizendo, tu tens algo que eu quero. Tu tens algo que eu quero usar. Eu tenho algo que tu necessitas. Senhor, como podes tu, Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória, vir a mim e pedir algo que eu tenho? Dizer que tu precisas de algo de mim? Ele sabe quem ele é. Ele tem segurança na identidade dele. Ele não tem nenhum problema de fazer isso. E eu? Como que eu chego diante de Deus? Pautado em quê? Deus tem me abençoado. Quando nós usamos esta frase, automaticamente nós a relacionamos com coisas, não é? Seja sincero. Quando um irmão chega e diz assim, irmãos, como Deus tem me abençoado. O que é que você pensa imediatamente? Com o que você relaciona imediatamente? Com a vida de oração dele? Com a vida de adoração dele? Ou com as prosperidades que Deus tem feito ele provar no campo material e físico? Todos nós automaticamente relacionamos, involuntariamente, com coisas. Porque nós pegamos esta linguagem do diabo e colocamos ela na nossa boca. Porque nós colocamos esta linguagem. Eu quero repetir, eu não estou dizendo que Deus não nos dá. Eu estou querendo dizer, estou dizendo que a nossa adoração a Deus não pode ter como fundamento estas coisas. Porque se você estabelecer seu relacionamento com Deus pautado nisso que Satanás achava que Jó pautava o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com Deus tem prazo de validade. Ou você deixará Deus porque Deus já deu tudo o que você queria e agora ele não é mais interessante para você? Ou você deixará Deus porque ele não fez o que você gostaria que ele fizesse e Deus também deixou de ser interessante para você? Eu conheço tanta gente, mas tanta gente, que orou, clamou, chorou, buscou, jejuou, até conseguir o que queria. E Deus deu, não por causa disso, porque Deus é bom. Onde estão essas pessoas? Conheço outras tantas que oraram, clamaram, buscaram, jejuaram e Deus não fez o que elas queriam. Onde estão elas? Não passaram no teste de Jó. Não passaram no teste de Jó. O teste de Jó não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. O teste de Jó tem a ver com adoração. O teste de Jó tem a ver com motivação de coração. O teste de Jó tem a ver com fundamentos do meu relacionamento com Deus. Onde ele se pauta. E o final de Jó, o final do teste de Jó, a aprovação de Jó, também não tem a ver com nada disso. Quando é que o coração de Jó muda? Quando é que Deus muda a sorte de Jó? Quando é que a revelação de Jó muda? Depois de um confronto cara a cara com Deus. Nos capítulos 38, 39, 40, 41, uma conversa pesada de Deus com ele, quando chega no capítulo 42. Respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, Senhor, e eu te falarei.
Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos, olha a frase de Jó. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo. Porque eu falei besteiras acerca de ti. Deixa eu te dizer que quando Jó disse isso, Deus não tinha devolvido os filhos dele ainda. Deixa eu te dizer que quando Jó disse isso, Deus não tinha devolvido as riquezas dele ainda. E Deus não tinha dado a menor pista de que iria fazer. Deixa eu te dizer que quando Jó disse isso, ele continuava doente, pobre, enlutado pelos seus filhos. E Deus não tinha feito nenhuma promessa de que iria mudar a situação física dele. Mas Deus tinha chamado Jó para um confronto. Deus tinha chamado Jó para uma conversa e revelado a ele a grandeza de Deus. O que é que Deus disse para Jó? Deus disse para Jó que Deus era grande. Deus disse e mostrou para Jó que Jó tinha falado bobagens. E que Deus era maior do que qualquer coisa. E que Deus era imensurável, e que Deus era o eterno, e que Deus era o Senhor do universo, e que Deus estava acima de todas as coisas, e que Deus era Deus soberano, Senhor absoluto, Rei eterno. Diante disso, Jó continuou pobre, doente e enlutado, mas concluiu que Deus tudo pode. E que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E que Jó, por agir no impulso de um momento, disse besteiras. E que ele agora se arrependia. Quando muitas vezes nós ouvimos essa declaração de Jó, nós achamos que Jó disse isso depois que Deus o abençoou. Mas é depois disso. Depois. Versículo 10 do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando Jó voltou a uma posição que ele sempre teve, sacerdote. Toda a história de Jó se fez a partir do sacerdócio. A Bíblia, o livro de Jó começa falando de um Jó que oferecia sacrifício pelos filhos. O livro de Jó começa falando de um Jó que se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Aí revela a riqueza, a prosperidade, as bênçãos da vida de Jó. Este homem sacerdote, este homem intercessor, que passa por tudo isso. E é tão interessante que agora, no versículo 10, diz assim a palavra: mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus inimigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Você vai para o capítulo 1, e Deus abençoa Jó enquanto ele ora pelos seus filhos. Agora você vai para o final da vida de Jó e você vai encontrar Jó sendo restituído na sua sorte, na sua prosperidade, enquanto ele ora pelos seus amigos. A prosperidade é consequência. Ele não foi orar pelos seus amigos para que Deus mudasse a sua sorte. Ele não estava orando por ele. Ele foi orar pelos seus amigos. Porque nesta conversa com Deus, ressurgiu. Não é inimigo não, é amigo. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto Deus tinha aquela conversa com Jó, e a consciência que Jó tem de quem é Deus, ressurge no coração de Jó sua vocação. Rico ou pobre, com saúde ou com doença, eu sou um sacerdote do Senhor. E aquilo que foi construído em meio à oração,
e em meio à adoração na minha vida não está seguro, fundamentado pelas riquezas que eu tenho. Tudo isso está comigo, mas não é meu. Pai, tira o véu dos nossos olhos. Pai, dá-me espírito de revelação. Pai, ajuda-nos a compreender estas verdades. Ajuda-nos a assimilar em nós estas verdades tão profundas da Tua palavra. Pai, abala-nos. Traz-nos mais e mais e mais a consciência de que Tu és a nossa riqueza. Mesmo que nós nos deparemos em situações da nossa vida em que até mesmo as aves do céu e as raposas estejam numa posição humanamente melhor do que a nossa. Mas nenhuma ave, nenhuma raposa será chamada filho de Deus. Essa é a nossa maior riqueza. Dai-nos a consciência de que nós temos porque somos. Nós temos porque somos. E nunca nos deixes cair no engano de medir quem somos pelo que temos. Faremos uma avaliação totalmente equivocada do que é caminhar contigo. Ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos a edificar altares na nossa vida. Ajuda-nos a edificar lugar de adoração. Ajuda-nos a ser sacerdotes adoradores. Ajuda-nos a viver a realidade da nova criação. A vida nova em Cristo Jesus. Eu oro por mim e oro pelos meus amigos. Eu oro para que esta palavra crie raízes profundas dentro de nós e que nos faça rever os nossos valores, os nossos caminhos. E eu oro também, Senhor, para que cada dizimista, cada ofertante, cada um que tem semeado nesta obra, seja ricamente abençoado por Ti. Não como uma troca, mas porque eu tenho certeza que cada um que tem plantado nesta obra, tem plantado por reconhecer que há uma fonte de água que brota deste lugar e que tem matado a sede de tanta gente e que esta fonte não pode ser interrompida e que estas águas não podem parar de fluir. Eu oro, Senhor, para que haja prosperidade. Eu oro para que os Teus filhos, Tuas filhas, vivam a realidade de herdeiros, herdeiros Teus e herdeiros com Cristo Jesus. Eu os abençoo cada oferta, abençoo cada dízimo, abençoo cada família, abençoo cada casa e abençoo Tua igreja dizendo que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com nossas famílias, com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uau! Não preguei. Fiquei só na introdução e não cheguei naquilo que eu tinha planejado para pregar. Fui ouvir a pregação do pastor Luiz e a minha pregação ficou para trás. Espero que Deus tenha falado com você como falou comigo. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado ao teu coração como ministrou o meu. E que esta palavra produza muitos frutos na tua vida, na tua família, na tua forma de ver a obra de Deus, o ser cristão, o caminhar com Cristo, as motivações de um adorador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo bem grande em cada um. Saibam que eu os amo e sou ricamente abençoado por cada um de vocês.
abençoado pela vida de cada um. A Deus a glória, a Deus o louvor, a Deus a adoração. E não deixe de compartilhar, esta mensagem, este vídeo com outras pessoas, para que outros tantos sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Grande abraço. E eu também amo você, Rose, e amo todos vocês. E não esqueçam que no próximo sábado, quarta-feira, nós já vamos liberar a página, o link, onde você vai fazer o seu bucar, o seu lugar no nosso culto de sábado para os que estão aqui em Londres. Esperamos em Deus brevemente, Bristol também, voltarmos aos nossos cultos. Canterbury já voltou toda terça-feira, às 7h30. Você que está em Canterbury, não perca. Tem sido assim tremendo. Com certeza vai ser cada vez mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, às 19h30, horário de Londres, 3h30 da tarde, horário do Brasil, para juntos adorarmos a Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Shalom, shalom.